Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas origens, no mínimo surpreendentes, de um dos textos espirituais mais influentes e também controversos do século XX. Um Curso em Milagres. Para a gente entender o curso, primeiro a gente precisa entender quem o escreveu. E olha, é uma dupla de colaboradores que ninguém jamais imaginaria. A história deles é tão fascinante quanto o próprio livro. Pois é, a nossa história não começa num lugar esperado, tipo um mosteiro ou um retiro espiritual. Ela começa num ambiente super rígido e acadêmico da Faculdade de Medicina da Universidade de Columbia, lá em Nova York. E os nossos protagonistas são a doutora Ellen Schuckman e o doutor William Thetford. Eles não eram, assim, o tipo de pessoa que a gente imaginaria numa busca espiritual. O foco deles era totalmente outro. Status profissional, sucesso material. Como o próprio texto diz, eles estavam completamente mergulhados nos valores do mundo. A própria Ellen Schuckman descreveu como ela pensava na época. Ela se via como uma psicóloga, educadora, conservadora e, principalmente, ateia. Isso só mostra o quão chocante e improvável foi o que aconteceu com ela depois. E aí, tudo mudou. Um dia, o Bill, o colega dela, simplesmente desabafou. Ele estava cansado daquele ambiente competitivo e agressivo e soltou a frase que foi o estopim de tudo. Tem que haver um outro jeito. E o mais incrível, a Ellen, a grande cética, concordou na hora em ajudar a encontrar esse outro jeito. A partir dessa decisão, as coisas começaram a ficar, bem, estranhas. A própria Helen, que era uma psicóloga super racional, descreveu o que veio a seguir como uma série de experiências internas estarrecedoras. Não era uma voz que se ouvia com os ouvidos, sabe? Era mais como um ditado mental. Uma voz interna, rápida, clara, que ela sentia uma necessidade imensa de anotar. E foi essa voz que ditou a frase de abertura. Esse é um curso em milagres. E esse processo todo, essa tarefa monumental, levou nada menos que 7 anos. 7 anos. A dinâmica era sempre a mesma. A Ellen ouvia e transcrevia o que a voz dizia, e o Bill pegava as anotações dela e datilografava tudo. Foi assim que nasceram os 3 livros que formam o curso. E aqui tem um detalhe super importante. Os nomes da Ellen e do Bill não aparecem no livro. A intenção era muito clara. O foco tinha que ser 100% no material, sem criar um culto em torno deles. A ideia é que o texto seja um guia para cada um encontrar o seu próprio professor interno. Tá, mas o que exatamente saiu desses 7 anos de trabalho? Bom, o resultado é um currículo espiritual completo, super bem estruturado, pensado para ser uma ferramenta de ensino mesmo. Basicamente um sistema completo de autoestudo. Primeiro tem o texto, que é a base teórica de tudo. Depois vem o livro de exercícios, com uma lição para cada dia do ano. E, por fim, o manual de professores, que tira dúvidas e aprofunda os conceitos. E aqui vem uma das ideias mais radicais e geniais do curso, principalmente no livro de exercícios. Ele diz que não é preciso acreditar nas ideias para que elas funcionem. O convite é para experimentar, para colocar em prática. A prova vem do uso, e não de uma fé cega. E olha que interessante. Apesar de usar uma linguagem muito baseada no cristianismo, o curso deixa claro que ele é só uma de muitas versões de um currículo espiritual universal. No fim das contas, ele afirma que todos os caminhos, não importa a forma, levam ao mesmo lugar. Ok, vamos entrar agora no coração da filosofia do curso, que já começa com uma afirmação bem ousada, uma distinção radical entre o que é real e o que não é. Logo de cara, as 2 primeiras frases do livro já definem o jogo todo. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Basicamente, a ideia central é que este mundo que a gente vê com todo o seu caos e medo, no fundo, não é real. O curso, então, apresenta 2 jeitos completamente diferentes de pensar. De um lado, tem o conhecimento, que é a verdade, com V maiúsculo. É eterno, não muda, simplesmente é. Do outro lado, tem a percepção, que é o nosso mundo do dia a dia. O mundo de interpretação, de tempo, de mudança, de começo e fim. Então, como a gente sai dessa cilada da percepção e chega na realidade? O texto apresenta o Espírito Santo como uma espécie de mediador, uma ponte entre esses 2 mundos. A função dele seria nos ajudar a reverter nosso pensamento, a desaprender os erros para poder voltar para a verdade.
Se a gente está vivendo nesse mundo de percepção distorcida, como o curso sugere, qual é a ferramenta que ele oferece para a nossa libertação? A resposta é uma só: o perdão. Mas aqui a palavra perdão ganha um significado totalmente novo. Não é sobre perdoar alguém por um erro ou pecado. É sobre reconhecer que a nossa percepção daquele erro é que é a verdadeira ilusão. Perdoar, nesse contexto, é um ato de corrigir a própria mente. E a ideia central para entender isso é a seguinte: a percepção não é algo passivo. O curso diz que, primeiro, a gente decide o que quer ver internamente e depois projeta isso para fora, criando o mundo que a gente experimenta. Ou seja, o ato de perdoar outra pessoa se torna, na verdade, um mecanismo para a gente perdoar a si mesmo. É um jeito de corrigir a própria visão, de entender que o ataque que a gente vê lá fora é só um reflexo de um conflito que está aqui dentro. E com essa prática contínua do perdão, aos pouquinhos, todo aquele sistema de pensamento do mundo vai se desfazendo. O que o texto chama de mundo perdoado vira porta de entrada para a paz e para a lembrança de quem a gente realmente é. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que é bem poderosa. No fim das contas, o curso coloca toda a responsabilidade pelo mundo que a gente experimenta na nossa própria mente. Se a projeção cria a percepção, a grande pergunta que fica é: que mundo estamos escolhendo ver?